entendo a ideia por trás dessa encorpada de elenco, da experiência dos jogadores, até mesmo quando a gente fala de Abel Hernandes e Bobadilla, eu acho que é exagero que os dois tenham chegado para essa função de uma opção ao Fred, ainda mais quando você tem no John Kennedy um cara de outra característica, é verdade, mas que pode jogar também no comando de ataque. Então talvez só um deles já fosse suficiente, os dois têm essa experiência, jogadores rodados, que tem a língua como aliada, tem todos os elogios nesse sentido. Mas eu acho que você encorpa o elenco sem adicionar qualidade ao seu time titular, né? Você está muito mais preocupado com essas questões que circundam uma disputa de Libertadores, e acho que dá profundidade ao elenco, que é importante, mas até que ponto, quando a gente também debate uma utilização maior do que o Fluminense tem de melhor, que são os jogadores da base. Quanto mais eles jogam, quanto mais deles se afirmam, melhor para o Fluminense. E eu acho que essa conta não fecha quando você adiciona um número muito grande de atletas com uma idade mais avançada e que vão tirar espaço de jogadores que poderiam estar recebendo mais minutos dentro da temporada. O Rafa fez um 4-2-3-1 e o Mansur um 4-3-3. Mansur, conta pra gente o teu campeão. Bom, só começar defendendo o meu... Isso aqui é apenas alguém que está sentado em casa, não botou esse time para treinar. O nosso time em geral não vai a campo, é o time do treinador que vai a campo, não é o nosso. Mas enfim, o que me preocupa? Em geral, esse Fluminense, para mim, que começa quase sempre com o Nenê, com o Fred, agora com o Kaique pela direita, ou com o outro homem de velocidade pelo outro lado, tem sido o Luiz Henrique, é um time que impõe aos treinadores uma dificuldade de fazer esse time se equilibrar. Se pergunta, o Wellington, Martinelli e Iago Felipe como um tripé de meio. O que me passou pela cabeça? Aproximar ao máximo esse Fluminense do modelo que o tornou competitivo em boa parte do campeonato passado com o Odair. Embora a solução do Rafa com o Michel Araújo pela direita, que foi também usada muitas vezes, é boa, para tentar dar um pouco mais de consistência. Pensando no 4-2-3-1 que o Roger costuma usar, a dupla que mais me agradaria ver jogar seria Iago e Martinelli. A minha dúvida é se, com as características dos jogadores de frente que o Fluminense tem e os jogadores que vieram, se eles conseguiriam dar sustentação a esse time. Por isso eu parti para o meio com Wellington, Iago e Martinelli, até uma dúvida se o Iago renderia partindo como meia mais pela esquerda. Acho que nesse modelo eu não abriria a mão do Kaique pela direita, e aí passando para o lado esquerdo eu tenho dúvida como é que seria o Nenê partindo da esquerda para o meio. Ele normalmente vai com mais facilidade da direita para dentro, e aí eu coloquei ali o Casares, mas bem poderia ser o Nenê. Acho que o Fred continua partindo na frente. Coloquei a possibilidade do Bobadilla porque eu acho que é uma questão que vai depender muito do físico, com a alternância de jogos, com o Fluminense tendo uma temporada mais carregada do que teve nas últimas. Naturalmente o Fred vai muitas vezes ceder o seu espaço no centro de ataque ou para o Bobadilla ou para o Abel Hernandes. Também, como o Rafa, não entendo a chegada dos dois. Estranho o momento em que esses reforços chegam, muito próximo da estreia, sem tempo para eles se integrarem, até se for a ideia do Roger colocá-los imediatamente no time, de ter um entrosamento, de ter uma integração desses jogadores com o elenco. Acha que não ataca algumas questões do grupo. Você amplia a quantidade de jogadores acima de 30 anos num elenco que já impõe aos treinadores uma dificuldade de equilibrar os times. E, além disso, você não ataca algumas questões. Por exemplo, a necessidade de mais um homem de velocidade pelos lados, que é uma dificuldade que o Fluminense ainda tem no elenco. Enfim, algumas questões eu não entendo, outras eu acho mais compreensíveis. Eu teria trazido também um dos centroavantes, mas acho que de início é um time muito parecido com o que vinha jogando no final do Brasileiro e no início dessa temporada. Muito bem, Mansur. Você fez muito bem. Eu chamo de tema de casa, vocês aqui eu acho que chamam de lição de casa. Mandaram bem, mandaram muito bem. Tema de casa, lá no Rio Grande do Sul é tema de casa. Uma vez eu falei tema aqui, todo mundo, o que é tema, Jesus? Tema do quê? Para mim é dever tema da de redação? casa. Pensar que dever de casa, né? Enfim, deixa pra lá. Para mim é tema de casa. Mas, enfim, fizeram muito bem a lição. Vou passar a bola de novo aqui pro Felipe para dar as últimas informações que André Hernan fez escola. O Eduardo já falou isso antes. Então, fica à vontade também para dar aquele chorinho pra gente aqui de informações. As clássicas últimas do André Hernan, né? Então, o Mansur tocou num ponto importante, né? Que o Fluminense traz esses reforços muito perto da estreia da Libertadores, né? O Fluminense estreia na quinta-feira que vem contra o River Plate no Maracanã, o jogo a pedreira, né? E não é só a questão de trabalhar, integrar esses jogadores ao elenco, é de inscrevê-los na Libertadores, né? O prazo para inscrição na Libertadores se encerra nesse sábado, às 7h15, horário de Brasília,
e o Fluminense vai ter que correr contra o tempo para inscrever todos esses reforços na Libertadores. Os jogadores já estavam atuando aqui no Brasil, apesar de alguns serem estrangeiros. Vai ser mais fácil, porque eles já estão aqui, já têm visto de trabalho. O que vai ter mais dificuldade para inscrever a tempo é o Raul Bobadilla, que está chegando ainda aqui. Pode ser que tenha uma burocracia aí para conseguir visto. Só que tem uma alternativa que é uma pré-inscrição ali na Libertadores. Ele escreve, não está regularizado, e aí assim que regularizar, ele vai poder participar, talvez a tempo da primeira rodada, ou se não a tempo da primeira rodada, ainda das próximas rodadas dessa primeira fase. Caso perca esses prazos, aí só a partir das oitavas de final. O Fluminense ainda no mercado, né? Talvez até tenha trazido esses reforços muito em cima, porque outras negociações acabaram travando, acabaram não andando, né? Matheus Babi acabou indo para o Atlético Paranaense, o David Duarte do Goiás, o Goiás pediu alto, o Fluminense deu uma recuada na negociação, e tem também o David Braz, né, do Grêmio, que a gente estava falando aí do Grêmio agora há pouco. É um reforço também que o Fluminense está acertado com ele, né? Mas espera o David Braz acertar a rescisão dele com o Grêmio. E aí o Fluminense estava esperando o Grêmio participar desse jogo de volta aí com o Del Valle. O David Braz estava inscrito, só que ele acabou pegando Covid, né? Ficou de fora desse jogo e também vai acabar atrasando também um possível acerto, possível inscrição já para essa primeira rodada aí para o Fluminense. Então, talvez por esses reforços acabarem atravancando, o Fluminense teve que buscar alternativas e aí conseguiu esses outros nomes.